Amém, gente? Glória a Deus. Pode assentar, abrir sua Bíblia. Cumprimentou a pessoa do seu lado aí, quem sabe ela chegou um pouquinho depois, você não a viu. Cumprimenta ela aí. Como você está? Bem-vinda, Deus te abençoe. Deus quer falar contigo hoje, amém? Deus quer falar contigo hoje, amém, igreja? Ok. Benção. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós não vamos projetar o texto aqui, tá? Deixa o pessoal abrir. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, deixa eu abrir minha garrafinha também. Encontraram aí Lucas 9? Amém? Eu quero começar perguntando para você, quem neste ano de 2026 quer piorar, quer regredir? Porque, não quer não, pastor Paulo? Quem está cansado de que as coisas fiquem tudo bem, só tem coisa boa acontecendo com a gente, foi tão bem o ano passado, que este ano eu quero piorar um pouco. Tem ninguém comigo hoje? Ninguém, gente? Ninguém quer piorar nem um pouquinho? Regredir um pouquinho? Na área financeira, quem sabe você ganhou tanto dinheiro o ano passado, esse ano eu quero ganhar menos dinheiro. Não? Gente do céu. Sua família foi tão abençoada o ano passado, não teve nenhum problema, nenhuma doença, nada. Este ano eu quero adoecer um pouco. Misericórdia. O ano passado eu cuidei muito da minha alimentação, fiz muito exercício, esse ano eu não vou fazer nada. Também não? Será que eu sou meio doido ou vocês estão muito bem da mente? Me ajuda, Karen, eu acho que o pessoal aqui está com muita saúde mental. Ninguém quer regredir, ninguém quer piorar, nada, gente. No estudo, você estudou demais o ano passado, esse ano você quer regredir um pouquinho. Também não? Em nada. Na fé, você orou demais o ano passado, jejuou o ano passado, esse ano vamos regredir um pouquinho? Você evangelizou muito o ano passado, vamos regredir um pouco esse ano? Ninguém topa? Então tá bom, todo mundo quer avançar, ninguém quer regredir, é isso? Correto? É isso, gente? Sim, verdade? Verdade? Olha lá o que você está falando, tá? Então eu quero conversar com você hoje sobre atitudes que atrapalham o nosso avanço. Você quer avançar, todo mundo aqui está com a saúde mental boa, psicólogas aí, Ita, Sandra, não adianta, o pessoal não vai procurar vocês, estão todo mundo ótimo da cabeça, ótimo de saúde emocional, mental, todo mundo muito bem. Ninguém quer regredir, todo mundo quer avançar, então nós vamos olhar para atitudes que atrapalham o nosso avanço. Eu já vou lendo e comentando aqui para a gente ganhar tempo na nossa leitura, do versículo 57 ao 62, deixa aberto na sua Bíblia, porque eu não vou projetar aqui, e o primeiro versículo que eu quero ler é o 57, e a primeira atitude, já que ninguém aqui quer regredir, todo mundo quer avançar, a primeira atitude para não atrapalhar o nosso avanço é falar e não fazer. São atitudes que atrapalham o nosso avanço. Você falou que não queria regredir, correto? Mas vamos ver se a gente vai fazer isso mesmo. Versículo 57 diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Olha que coisa maravilhosa. Esses discípulos, Jesus ele ia ensinando, chegou diante de Jesus e falou: mestre, eu te seguirei por onde o Senhor for. Quem já fez uma afirmação assim? Jesus, conta comigo. Este ano de 2026, pode contar comigo. Eu vou ajudar. Qual é o ministério que precisa? Conta comigo para evangelizar. Conta comigo para fazer a diferença. Este ano de 2026, conta comigo na oração. Te seguirei por onde for. Te seguirei no que precisar. Isso ele afirmou. Falou o quê? Que ia seguir. Como que ele vai seguir? Por onde fores. Ou seja, não importa o que me acontecer. Se eu ficar doente, ficar no hospital, eu vou te seguir, Jesus. Se eu ficar com dificuldade na vida, eu vou continuar com minha fé firme, Jesus. Amém, gente?
A atitude de falar e não fazer, isso atrapalha o nosso avanço. Esse discípulo aqui, ele começou muito bem, falando algo poderoso. Te seguirei por onde fores. Aí você fala assim, mas esse cara foi um cara meio sem noção, ele não sabia direito do que ele estava falando. O texto paralelo, não está aqui, mas o texto paralelo de Mateus 8,19, você sabe que nós temos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João é um evangelho um pouco diferente. Esses 3 evangelhos, eles trazem informações comuns entre eles. E o evangelho de Mateus, ele acrescenta uma informação nesse texto. Ele diz que esse cidadão aqui era um mestre da lei, Mateus 8,19, você pode conferir. Então não era alguém sem noção que chegou lá e disse assim, Jesus, eu vou te seguir por onde for. Não, era alguém conhecedor da palavra, conhecedor da lei, e ele afirmou, ele falou que ia seguir Jesus. É aquele cristão, é aquele discípulo que chega no início do ano, Senhor, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou começar minha dieta, minha alimentação diferente. Quem já continua, já temos quantos dias do ano aí? Hoje é dia 11, né? Continua ainda com aqueles objetivos de início de ano, não é isso? Aí, só tem um detalhe, Jesus não concordou muito com a fala dele. Jesus respondeu no versículo 58, Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Essa foi a resposta que Jesus deu para esse discípulo, que disse que seguiria ele por onde for. O que Jesus está querendo dizer assim? Jesus tinha acabado de ser expulso da sinagoga, e ele está olhando, olha, você está vendo bem o que está acontecendo comigo, você realmente tem certeza do que você está falando? Você está falando que vai me seguir, mas você vai fazer isso? Porque às vezes a gente fala muitas coisas, mas a gente não faz. Correto, gente? Ou é só comigo? Com vocês não acontece isso, não é verdade? Agora, quando que ele falou? No texto que nós lemos, diz que quando andavam pelo caminho, eles estavam ali caminhando, Jesus ensinando, neste momento é que ele faz essa afirmação, neste momento é que ele diz, eu vou te seguir por onde fores. E início de ano é bem assim, né? A gente chega com aquela empolgação, alguns não têm nem empolgação, como o Hugo falou de manhã, meu projeto é não ter projeto, alguns ficam assim também, mas já tem o fato de não ter projeto, eu estou dizendo, olha, eu não vou nem criar muita expectativa para eu não falar e não fazer, não é isso? Mas de qualquer forma é um projeto, não ter projeto, né? Eu não vou falar para não cair no risco de falar e não fazer. Aí não fala e nem faz. É mole? Quando que ele falou isso? Quando eles andavam pelo caminho. Na impulsão, na impulsividade, na emoção. E chega início de ano, a gente faz muitas expectativas assim, e elas não são ruins. No todo, obviamente, a gente tem que fazer planejamentos, coisas, a gente tem que pensar, refletir sobre a nossa vida, não é isso? Seja em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que pensar. Esse ano o Hugo falou de manhã também, né, do estudo. A gente começa aquele curso, eu já parei quantas faculdades, gente, comecei, parei, agora parece que eu vou terminar o curso que eu estou fazendo, né? Em nome de Jesus. Fala que vai fazer e para, fala e não faz. Às vezes acontece isso. Tem alguém assim que já fez isso também, falou que ia fazer e não fez? Ou vamos dizer, se só tem eu de pecador, tem gente? Alguns pelo menos, os outros nunca fizeram isso. Depois vocês me ensinam como é que é isso. Você faz tudo o que você fala, isso eu quero aprender, isso é poderoso esse negócio. Então, pensa comigo, o que você já falou que ia fazer? E eu quero revelar para você um dom que Deus me deu. Eu tenho o dom de ouvir o que você fala. E de saber. Sabia disso? Se você não acredita, é problema seu, mas eu estou dizendo, né? Então, eu estou ouvindo aqui na mente de alguns, coisas que vocês falaram que iria fazer este ano. Você falou esse ano, por exemplo, está igual meu celular saindo do lugar aqui, que iria orar mais este ano. Falou ou não falou? Eu ouvi. Eu ouvi você lá na sua casa, lá na virada, você falou, esse ano de 2026 eu vou orar mais. Inclusive falou, eu vou nas quintas de oração também. Você viu a primeira quinta de janeiro aqui? Tinha gente que não estava vindo e veio ao começo. Não, eu preciso retomar isso na minha vida. E amém, gente, não estamos julgando nada, é assim mesmo. Porque a gente precisa melhorar.
Ninguém aqui falou no início que queria regredir, todo mundo falou que queria avançar, foi ou não foi? Então vamos avançar. Oração também é avançar, correto? Eu vou orar mais neste ano. Eu não vou na igreja só de domingo, eu vou tentar também nas quintas. Não é isso? Então eu ouvi que você falou. Você falou também que iria batizar. Falou ou não falou? Eu li seu pensamento, eu ouvi. Deus me deu esse dom e não adianta você reclamar dele ou duvidar. Você falou na sua mente que você iria batizar este ano. Agora eu pergunto, você já batizou? Já fez isso? Você falou também que iria cuidar mais da sua saúde. Eu sei que você não gosta quando eu falo disso, mas Deus mandou eu falar, eu vou falar novamente. Você falou que iria cuidar da sua saúde, começou a mexer com a dieta lá, com a alimentação, fazendo uma caminhadinha básica, 10 minutos, e está ótimo, é assim mesmo que começa. Falou que ia fazer, continua fazendo? Você falou que este ano você ia ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Falou ou não falou, gente? Se você não falou, você falou errado no que você disse no início, porque no início ninguém aqui falou que queria regredir. Todo mundo falou que queria avançar. Se você quer avançar, você quer ser um cônjuge melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um cristão melhor, um servo de Deus melhor. Amém ou não amém, gente? Então, uma atitude que pode tentar atrapalhar o nosso avanço é falar e não fazer. Então, parece aquele negócio de pais ao disciplinar, fecha os ouvidos, Arthur. Ou não, ou você aprende e fala, olha, você está falando e não está cumprindo. Pastor Léo explicou na igreja aquele dia lá. O pai chega assim, o filho está lá naquela desobediência e tal, aí o pai fala, se você continuar, eu vou tomar seu celular por uma semana. E aí Arthur, eles, né, não tomou o celular, não deu a disciplina. Aí o Arthur fala, você está falando só da boca para fora, você fala e não faz. Inclusive o pastor Léo falou lá na igreja, você pode falar, viu, Arthur? Combinado? Se você quer disciplinar, disciplina corretamente. Amém, Arthur? Combinado isso aí? Gente, então vamos fazer, amém? Vamos fazer. Falar e não fazer não nos deixa avançar, vai atrapalhar o nosso avanço. Começa fazendo, de pouco, mas faz. Falou que ia seguir Jesus, siga. Falou que ia cultuar mais, cultue. Falou que ia contribuir mais, contribui. Falou que ia evangelizar mais, evangelize. Falou que ia cuidar mais da sua saúde. Vamos fazer, vamos colocar isso na agenda. E vamos melhorando dia a dia. Ok, gente? Quem está comigo? Quem está dormindo, diga amém. Hã? Tudo bem, vocês estão surdos. Está parecendo eu, estão um pouco surdos, igual eu. Eu falei rápido para pegar vocês também, eu fui maldoso aqui, tá? Segunda atitude que atrapalha o nosso avanço, antes de colocar ela ali, eu quero convidar alguém aqui, eu quero te dar a oportunidade de fazer 50 flexões aqui para a gente. Tem alguém disposto aí? Eu te dou essa oportunidade. O do exército não vale, né? Ele consegue. Mas para ele a gente deixa 100, né? Faz também 100? Oh, rapaz do céu. Não, 100 de 100 numa só rodada. Tem alguém aí que quer aceitar essa oportunidade? Hã? Tá todo mundo assim falando, eu indico esse, né? Que maldade, hein, gente? É para você. Sabe qual é a questão? Sabe qual é a segunda atitude que atrapalha o nosso avanço? É ter oportunidade e não aproveitar. Eu te dei a oportunidade aqui de mostrar como você está sendo um atleta. Essa aqui, claro, que é só para a gente ilustrar. Mas, gente, a gente tem muitas oportunidades no nosso ano. Como eu falei aqui, acho que no outro domingo. 365 dias no ano para a gente viver, para a gente fazer muita coisa. Quantas oportunidades a gente não tem em 365 dias? E aí passa, a gente olha para trás, não fez muita coisa, olha, nossa, esse ano passou rápido. Não é que o ano passou rápido, é que a gente teve as oportunidades e não aproveitou. E aí o versículo, continuando agora, o versículo 59, diz assim, a outro discípulo disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai.
A outro disse, siga-me. O outro discípulo foi ele que falou, eu te seguirei por onde fores. Esse aqui, Jesus chamou ele. Aí a gente poderia dizer assim, mas eu não tive oportunidade, Jesus não me chamou. Se fosse o outro discípulo, ele ia falar assim, Jesus chamou o Karsten, mas não chamou o Anderson, não me chamou. Não é isso? Tem gente que fica assim, aquilo que não acontece com ele, ele fica reclamando, fica lamentando. No entanto, Jesus chamou esse cidadão aqui, mas ele aceitou a proposta? Não. Teve a oportunidade e não aproveitou. A justificativa dele, ele diz, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. E aí, se a gente não entender muito o texto, a gente acha até estranho a Bíblia. Mas vamos entender. Quando ele está dizendo, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai, o certo é a gente ler. Aliás, o certo é a gente ler, não posso te seguir enquanto meu pai estiver vivo. Porque, gente, a Bíblia não é contraditória com ela mesma. Em todos os lugares na Bíblia, vai mostrar a nossa responsabilidade familiar, cônjuges com responsabilidade um com o outro, marido e mulher, né, pais e filhos. Como é que Jesus agora estaria contra esse discípulo aqui, querer primeiro sepultar o seu pai? O que significa isso? Ele está dizendo, enquanto meu pai estiver vivo, Senhor, não vai dar para eu te seguir. Vamos entender um pouquinho mais disso. Essa é a leitura mais correta que a gente tem que fazer do texto. Então a Bíblia não está dizendo que você não precisa ser responsável com a sua família, com o seu trabalho. Não, eu vou largar meu trabalho para seguir Jesus, porque eu tenho muita coisa para fazer na igreja. Não, não vem dizer isso não, que Deus não manda você ficar sendo um profissional negligente porque você está com atividade na igreja. Isso está errado. Entendeu? Eu vou deixar minha família, meu casamento, meus filhos, porque eu tenho atividade na igreja. A Bíblia não manda a gente fazer isso. Correto, gente? Sim ou não? Então, o que a gente tem que ler aqui? Enquanto estiver minha vida dessa forma, eu não posso te seguir. Você já ouviu aquelas pessoas? Eu já ouvi muito. A pessoa diz assim, mas eu vou viver minha vida, eu vou curtir um pouco a minha vida, depois que eu tiver mais velho, eu vou vou para a igreja. A igreja é só lugar de velho? Não é assim? Já viu essas pessoas? Eu vou curtir minha vida, a igreja não é lugar de curtir não, gente? Será que a gente passa essa ideia para eles, ou alguém passou essa ideia para eles? Eu vou curtir minha vida primeiro, depois, lá na frente, eu vou para a igreja. Eu falo, não entendo, porque curtir de verdade é na presença de Deus, sim ou não? Então você vai esperar um tempo, é isso que ele está dizendo. Eu vou dar um tempo, eu vou esperar, Senhor. Depois eu posso ver se eu vou te seguir ou não. Então a segunda atitude que atrapalha o nosso avanço é ter oportunidade e não aproveitar. E o que ele fez? Jogou a culpa, no caso aqui, no pai. Sempre nos nossos relacionamentos, na nossa vida, a gente vai achar um bode expiatório. A gente tem que achar uma culpa para botar, né? Alguém tem que colocar a culpa. É comum a gente jogar a culpa na falta de tempo. Eu estou sem tempo. Tem um negócio no celular que é terrível, a minha esposa já me pegou nisso, né? Quando você pega assim, você vai lá naquele lugar, como é que chama? O tempo de uso, né? Você vai lá no tempo de uso, para ver quanto tempo você ficou na rede social. Quem já fez esse teste? Tá todo mundo meio assim, o que é isso, pastor? Nem sei o que é isso. Eu estou sem tempo. Aí você vai lá no tempo de uso, na rede social, no celular, está ficando quanto tempo lá? Mas um tempo para buscar a Deus, para ler a Bíblia, a gente diz que não tem. Então, às vezes, a gente está achando justificativa, como esse discípulo aqui achou. Às vezes a gente ouve assim, eu não posso por causa do meu filho. Gente, eu fico com dó das crianças. Dá uma dó. Porque era para ser bênção, né? Mas parece que é maldição na vida de alguns pais. Eu não posso por causa do meu filho. Eu falo, como assim? Seu filho é um impedimento para você ir para a igreja buscar a Deus? O Ronaldo e a Fabiana é uma bênção. Eu posso usar o exemplo deles, né? Quantos meses está a Sara? 8 meses. 8 meses, está aqui sentado no culto. Não atrapalhou vocês, não? Então a Sara é uma filha diferente, né? Ou será que são os pais diferentes? Às vezes a gente fica achando justificativa. Você quer justificar? Fica à vontade. O problema é que a gente tem a oportunidade e não aproveita. Essa coisa do filho é interessante. Aí você passa a vida toda, não vai para a igreja direito. Aí depois o filho cresce, não aprendeu a ir para a igreja com você. Ele não quer ir para a igreja. E aí você vem dizer, meu filho não quer ir para a igreja, pastor. Quem que ensinou?
Estão comigo, gente? Sim ou não? Está claro ou está escuro? Você aceita? Aí Jesus respondeu para esse cidadão aqui também no versículo 60, continuando o texto aí, versículo 59, agora versículo 60, Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Como assim? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Porque ele falou que ele só poderia ir depois de sepultar o seu pai. Jesus está dizendo o quê, gente? Para fazer essas coisas aí da terra, tem gente para fazer, fica tranquilo. Se esse é o seu impedimento, é que precisa sepultar, é que precisa fazer isso, tem gente para fazer as coisas da terra. Eu estou procurando gente para fazer as coisas do céu, porque está faltando. A seara é grande e falta trabalhadores para fazer as coisas do céu. Agora, se você quer ficar ocupado com as coisas da terra, fica. Você está tendo a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. De ser além de um profissional, de um pai de família, de um cristão que vai na igreja, de ser uma pessoa que se deixa ser usado por Deus, seja no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, para levar uma palavra de Deus, que muda, que transforma vidas. O que a gente está fazendo nas redes sociais? Como o mundo divulgando a nossa rotina, umas fotos, vou até mostrar alguma coisa aqui depois. Ou a gente pode divulgar também os cultos da igreja. Pode ou não pode, gente? Sua rede social pode ou ela não é crente? Hã? Apertou, não vi agora. Vamos fazer um tratado aqui, levantar quem pode disponibilizar a rede social para divulgar as atividades da igreja. A sua, se não é profissional, né? Não, o pessoal levantando a mão, calma, gente. Oh, aleluia! Você viu? O pessoal aqui bate firme. Eu entendo se é profissional, você usa uma outra, usa pessoal. Mas está entendendo, gente? A gente tem a oportunidade de fazer e não faz. Jesus diz para ele, olha, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Gente, para fazer as coisas da terra tem de monte. Gente, eu acho a medicina uma profissão fantástica, né? Hoje ela é um status, mas se você pegar na época bíblica, na época dos evangelhos, ser médico naquela época não era uma profissão status como é hoje. Sabia disso? Sabia, gente? Não, o médico naquela época era uma profissão simples, se a gente comparar aí nessa questão de status que a sociedade coloca, não é isso? Mas eu acho a medicina uma profissão fantástica, por estar lutando, salvando vidas. Hoje à tarde mesmo, eu e o pastor Hugo, a gente foi lá visitar a mãe da Adriele, né? E é uma coisa maravilhosa você ver a profissão da medicina. Agora, Deus nos dá o privilégio, nos dá a oportunidade de ajudar o médico dos médicos a não curar somente o físico, mas a eternidade, a alma de uma pessoa. Você entende isso? A palavra de Deus, ela não vai curar somente o físico, vai mudar a eternidade da pessoa, salvar a alma da pessoa. É isso que Jesus está falando, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Eu estou precisando de gente para as coisas do céu, das coisas eternas. Você está disposto a isso? Ou está esperando o quê? Estão comigo, sim ou não, gente? Abra a sua boca, use o seu celular, mande uma mensagem, mande para aquele outro amigo, ore por alguém e deixa que Deus vai operar, em nome de Jesus, ok, gente? A segunda atitude que atrapalha o nosso avanço é ter oportunidade e não aproveitar. E a terceira atitude que atrapalha o nosso avanço, eu quero colocar uma foto aqui primeiro, coloca para nós aí. Eu achei na internet, né? É essa aqui, é mostrar uma coisa e ser outra. Essa pessoa foi sincera, né? Já que está acabando os filtros, né? Eu vou fazer minha última postagem, pode tirar aí, Paulo. A terceira atitude que atrapalha o nosso avanço é mostrar uma coisa e ser outra coisa. Versículo 61, continuando a nossa leitura. Ainda outro discípulo disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Olha que coisa, mas, claro, eu diria para ele, né? Com certeza o Senhor diz, mas é claro, meu querido. Coisa maravilhosa, ele demonstra ser o mais correto aqui dos discípulos. Que rapaz disciplinado, correto. O sentido da palavra despedir aqui é exatamente colocar as coisas em ordem. Vou lá despedir da minha família, vou colocar os meus negócios em ordem. Então, assim, está tudo certo. O que ele disse, o que ele mostrou, é 100%, é 10%.
É o discípulo que você fala assim, eu quero ter um desse. Quero andar com uma pessoa dessa. Agora, Jesus não gostou do que ele falou. Por que Jesus não gostou? Versículo 62, continuando a nossa leitura. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está usando a figura do lavrador. Quando o lavrador está lá trabalhando, ele está sempre olhando para frente. É isso que Jesus está dizendo. Ele não fica olhando para trás, porque ele não vai conseguir fazer o seu trabalho. Aí esse discípulo aqui, ele está se colocando na posição de um lavrador. Está dizendo, não, eu sou isso, eu vou fazer isso. Mas ele está olhando para trás. Ou seja, ele está mostrando uma coisa, mas ele é outra coisa. E Jesus, que sabia todas as coisas, ele percebeu a falta de sinceridade desse discípulo. Eu acho interessante na Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus aqui não falou nada de fraqueza dele. Ele podia dizer assim, eu não consigo, eu estou fraco, eu estou com minha fé está pouca. Jesus não tem problema com fraqueza. Agora, ele não apresentou sinceridade. Isso foi um problema para ele. Mostrar uma coisa e ser outra coisa. Isso atrapalha a nossa vida, gente. Você não precisa. A gente não precisa mostrar que a gente não é. Eu estou fraco, eu não vou. Você está fraco. Mas quando eu estou fraco no Senhor, eu me torno forte. Tranquilo. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a Igreja de Cristo, não tem problema com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, até porque o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Agora, o que vai ser um problema na nossa fé, na nossa vida como um todo, é ficar mostrando uma coisa que a gente não é. Exemplo nas finanças. Nas finanças. Aí a gente não consegue pagar a conta direito, está apertado com um monte de coisa, mas meu carrão importado, meu carro chique, eu não largo. Para todo mundo ver. Se você tem, eu sei que muitos aqui têm, todo mundo aqui é abastado, abençoado, um dia eu chego lá. Amém. Mas não seja mostrar uma coisa e não ser. Porque aí o negócio complica. A gente fica tentando gastar uma coisa que a gente não tem. Para que isso, gente? Nas redes sociais que a gente acabou de ver, a gente mostra um sorriso, e aí a pessoa vive a vida real dela de que forma? Não é assim? Mostra uma coisa, mas é outra. E na fé? E na vida cristã? Será que a gente é uma pessoa dentro da igreja e na rede social é outra? Uma pessoa dentro da igreja e na casa, né, na nossa casa é outra? Uma pessoa na igreja e no trabalho, na escola é outra? Para quê? Isso vai me levar para onde? Eu não vou avançar dessa forma. Não é verdade, gente? Ser santo não é essas ideias que a gente vê, né, de uma pessoa, um mito que não tem erro nenhum. Até hoje, na Bíblia Sagrada que eu conheço, a única pessoa que não tem erro nenhum, falha nenhuma, se chama Jesus Cristo. Se tiver outro, você me mostra aí que eu quero aprender. Não conheço. Então a gente não tem que mostrar. Santidade não é mostrar uma coisa que a gente não é. Não precisa disso. Muito pelo contrário, uma verdadeira espiritualidade é aquela que a gente se apresenta como fraco que a gente é. O apóstolo Paulo e outros dizem, olha, eu sou o pior dos pecadores. A igreja de Corinto estava um pouco orgulhosa, lá em 2 Coríntios capítulo 4, os apóstolos começaram a dizer, olha, vocês são 10, são muito especiais, nós os apóstolos é que somos muito inferiores. Aí ele começou a usar de um pouco de ironia, já que o pessoal estava tão orgulhoso. Então para que a gente vai tentar mostrar uma coisa que a gente não é? Isso atrapalha o nosso avanço. Amém, gente? Todo mundo aqui quer avançar, foi o que vocês falaram no início, não foi? Correto? Primeira atitude que atrapalha o nosso avanço. Vocês são melhor de memória que eu. Falar e não fazer. Está lá? Ah, eu sei, estou ligado. Segunda atitude que atrapalha o nosso avanço. O pessoal ali da mesa é craque, né? Segunda atitude que atrapalha o nosso avanço. Ter oportunidade. Pensa comigo. Eu com certeza neste ano, nesses dias, né, do ano, você já teve alguma oportunidade, sim ou não? Você tem oportunidades. Quais oportunidades que a gente está deixando para trás?
Vamos fazer, gente. Vamos para frente. Vamos viver. O dia de amanhã, a gente não sabe como é que vai ser. Não é verdade, gente? Em todos os sentidos. A palavra de Deus serve para todos os sentidos, não é só a nossa fé, é o todo da nossa vida. Tem oportunidade, vamos fazer, vamos começar. Amanhã, segunda-feira, quem não tiver começado uma atividade física, o Espírito Santo, eu vou orar agora para o Espírito Santo te incomodar de tal forma que você não vai começar a trabalhar sem antes fazer algo. Amém? Você recebe ou não recebe, ele vai te incomodar em nome de Jesus. Mas não é só na saúde física, é no todo. Eu não vou passar uma semana sem falar de Cristo para alguém. Ter oportunidade e não aproveitar. E a terceira atitude que atrapalha o nosso avanço? Não precisamos mostrar nada para ninguém. Andar com humildade, com a nossa vida, com aquilo que temos, com a nossa sinceridade, até mesmo as nossas falhas. Viu uma falha, não precisa fazer muito esforço não, para achar falha. Achou uma falha, me corrige. Quantas vezes já falei este púlpito? Por favor, me chame a atenção, me ajude. Porque nós somos discípulos, membros do corpo de Cristo. Amém, gente? Vamos orar então?